Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 24 de junho de 2025. Esse aí é uma caricatura, uma ilustração de Carvalho para a ombudsman da Folha neste domingo. A imprensa ali, essa imagem do Popeye, eu não sei se hoje em dia as pessoas fazem essa referência. Na minha infância, que já vai há muito tempo, o desenho do Popeye com a Olívia Palito e o Brutus era bastante assistido. E ele era um marinheiro fraquinho, com esses braços fortes, e ele tinha o espinafre, a lata de espinafre que ele apertava e ele ficava forte. E aqui o espinafre do Tarcísio é a imprensa, é o que está escrito aqui na lata. Estou falando do que é a ilustração, porque muita gente só ouve o programa, né? não vê a imagem. Ou então está no celular, a imagem fica muito pequenininha. Então, é o Tarcísio caracterizado de Popeye, de marinheiro Popeye, inclusive com um bonezinho branco, e vitaminado pela imprensa. A ombudsman da Folha pergunta: Tarcísio é um nome apoiado pela imprensa? É uma pergunta retórica. Informação deixada sem contraponto em reportagem da Folha gera ruído que prejudica o próprio jornal. Ela está comentando aqui de uma reportagem da própria Folha, onde vem escrito o seguinte: Tarcísio avança pelas bordas para 2026 e se equilibra para não melindrar Bolsonaro. A matéria foi publicada na segunda-feira passada. O texto era mais um dos que tentam indicar as costuras sendo feitas para as eleições do ano que vem. Lá no meio do relato, a Folha afirmava que, para aliados, o Tarcísio, aspas, é um nome apoiado pelo mercado financeiro, pelo Centrão e pela imprensa, e simbolizaria a candidatura do establishment. Bom, isso é precificado. Todo mundo fala, não é só alguém lá que falou isso a respeito do Tarcísio. Todo mundo fala isso a respeito do Tarcísio. Talvez aqui na Fora nós tenhamos sido os primeiros. Aqui, em 17 de abril de 2024, num artigo que eu publiquei na Fórum e que virou um Fórum Mídias aqui, eu mostrava que a Globo já tinha um candidato para presidente, mostrava porque era uma matéria em que eles mostravam lá as confusões de São Paulo, todas resolvidas pela Procuradoria, mas no final eles davam uma sonora para o Tarcísio, e o Tarcísio, nós estamos fazendo um trabalho. E depois veio se confirmar, o Globo deu 3 páginas no domingo para o Tarcísio, um perfil do Tarcísio, e aí depois a Folha entrou também, tá na cara que é. Mas vamos voltar aqui para a ombudsman. Em outro caso, falando, né, ela falou aqui primeiro em nome do apoio, ele é apoiado pelo mercado financeiro, pelo Centrão e pela imprensa. Em outro caso, numa sequência de notas, tratava de formas bem diferentes de projetos de natureza semelhante. Ela está em dúvida. Por que a Folha não rebateu isso? Não disse, não. Podia já ter ali no corpo da matéria, não. A Folha não apoia nenhum candidato, não sei o quê. Ela reclama de não ter apoiado e diz que também é estranho, porque em algumas matérias fica clara a diferença de tratamento do Tarcísio em relação ao Lula, por exemplo. Ela fala, uma sequência de notas tratava de formas bem diferentes projetos de natureza semelhante em nível federal, estadual, de Lula e Tarcísio. A isenção do pagamento de conta de luz sob Lula era identificada como uma medida visando sua reeleição, ou seja, o Lula está fazendo isso por a medida eleitoreira.
Já a ampliação do desconto na conta de água e esgoto em São Paulo, a matéria não nomeava políticos. Havia apenas um genérico, governo de São Paulo, e era tratada como uma inclusão, desde o título, com destaque para o seu aspecto social, ou seja, valorizava aquilo, enquanto a medida do Lula é uma medida eleitoreira. Né? Também houve um erro já devidamente reconhecido e retificado ao chamar de pequena diferença uma distância de 11 pontos nos índices de aprovação de Tarcísio e Geraldo Alckmin em período semelhante. Ele citava uma pesquisa quando o Alckmin era governador e o Tarcísio agora como governador no mesmo período, e a diferença de avaliação positiva em favor do Geraldo Alckmin era de 11 pontos. No entanto, na matéria dizia que a diferença era uma pequena diferença. 11 pontos, uma pequena diferença. No mesmo domingo da Ombudsman, uma outra matéria, eu gosto sempre de fazer essa correlação de matérias no mesmo espaço. O Celso Rocha de Barros, que é um doutor em sociologia, que escreve na Folha, faz uma pergunta que nós havíamos feito aqui também na semana passada. Por que o Flávio Bolsonaro está solto? Em entrevista à Folha, Flávio nos contou que o próximo golpe já está marcado para 2027. Vocês lembram, quem acompanha aqui o Fórum Mídias, que nós mostramos isso, essa entrevista que o Flávio deu no sábado, sem ser esse que passou agora, no anterior, na Folha de São Paulo, onde ele dizia que um indulto a Bolsonaro seria uma condição para o apoio do Jair Bolsonaro ao candidato. Quer dizer, o candidato, para ser o candidato do Bolsonaro, tem que se comprometer a dar um indulto ao Bolsonaro assim que assumisse a presidência da República. Aí o Flávio respondeu a essa que foi uma questão. Muito além disso, por isso é que eu estou falando que a anistia é o remédio. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice de condenar Bolsonaro. Olha só, é maluquice condenar o Bolsonaro. Cheio de crime nas costas. Ele está inelegível, vai ter que apoiar alguém. Não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que seja cumprido. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, de que, na hipótese de o presidente dar um indulto para Bolsonaro, vamos supor, o Tarcísio se elege, dá um indulto para o Bolsonaro. Aí diz o Flávio, o PT vai entrar com habeas corpus no STF. Vão declarar que é inconstitucional esse indulto. Vão declarar porque golpe de Estado, não pode ser anistiado, nem haver o indulto. Então, vai ter que ser alguém da presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma de que isso seja cumprido. Veja bem, qual seria a forma dentro da Constituição, se dentro da Constituição isso não pode ser feito? Aí ele fala, não sei de que forma, sei que o cara vai ter que fazer. Aí a repórter pergunta, mas como? Aí foi que até no Fórum Mídias aqui eu disse, é o típico raciocínio do miliciano. Ele fala, o Flávio, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando da possibilidade de uso de força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes, tudo que ninguém quer. E olha só como é que é típico do miliciano, eu não estou ameaçando ninguém. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, no tom de ameaça. Estou fazendo uma análise de cenário. É algo real que pode acontecer. Pode acontecer o quê? O presidente da República se insurgir contra o Supremo e usar força para dar indulto ao Bolsonaro? Rasgar a Constituição, prender os ministros do Supremo? Aí ele fala, Bolsonaro apoia alguém. Esse candidato se elege,
dá um indulto ou faz a composição com o Congresso para aprovar a anistia. Em 3 meses, isso está concretizado, aí vem o Supremo e fala, é inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá. Como? Como? Aí ele complementa, certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Ou seja, um golpe, porque quando você rasga a Constituição, é um golpe de Estado. Ele defendeu isso numa entrevista e o assunto ficou por ali. Nós comentamos aqui no Fórum Mídias e agora o Celso comentou no domingo na coluna dele. Volto aqui ao Celso Rocha de Barros. O que o Flávio deixou claro é que se o sujeito for apoiado por Bolsonaro, não interessa se tem verniz de moderninho ou aquela reputação de competência técnica que o sujeito adquire automaticamente assim que o mercado resolve votar nele. Não interessa se discursa sobre centro ou fim de polarização e se os líderes religiosos milionários de sempre vão jurar que ele é um bom menino. Ninguém é moderno, ninguém é moderado, ninguém é centrista ou bom menino se seu primeiro compromisso de campanha é soltar os caras que planejaram matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, que destruíram a Praça dos Três Poderes, que tentaram roubar o voto dos eleitores pobres de Lula, que planejavam matar, censurar e prender seus adversários políticos. Imaginem, segue o Celso, o que teria acontecido se em 2018, na eleição Haddad-Bolsonaro, se Gleisi Hoffmann, presidenta do PT na época, tivesse dado uma entrevista à Folha dizendo que o então candidato petista, Fernando Haddad, teria prometido a Lula que daria um golpe militar se não conseguisse anistiá-lo. Não é? A condição para o Haddad ser presidente era que ele iria anistiar o Lula, tirar o Lula da cadeia e, se o Supremo dissesse que não podia, ele ia fazer no peito e na raça. Aí questiona o Celso, Haddad teria sido capaz de dar uma única entrevista, de participar de um único evento público, sem ser obrigado a falar do assunto, sem ser questionado sobre isso? Você vai soltar? Quantos dias passariam até que uma CPI fosse instalada? Quantas horas passariam até aparecer um mandato de prisão para Gleisi, para que as próprias Forças Armadas viessem a público rechaçar a ideia? Flávio nos contou que na agenda da família Bolsonaro, o próximo golpe já está marcado para 2027, caso o candidato dele vença, é claro. Né? Se você vai ganhar a vida ano que vem argumentando que um aliado deles é moderado, essa é uma boa hora para pedir aumento. A verdade é esta. Aqui, foi uma charge que eu fiz lá na postagem do Flávio na semana passada. O que eles querem é um presidente para anistiar o Bolsonaro. A pergunta fica aqui para o governador Tarcísio. Sendo como é um dos candidatos aí do Bolsonaro, e ele vive bajulando o Bolsonaro aí, ele vai dar a anistia a Bolsonaro? Ele já assumiu esse compromisso com a família Bolsonaro de anistiar o Bolsonaro e os golpistas, os generais helenos, generais, caso eles venham a ser todos condenados, eles vão ser anistiados. E caso sejam anistiados e o Supremo diga que é inconstitucional porque é, qual vai ser a sua atitude, Tarcísio? Qual será a sua atitude? Tem que responder a essa pergunta, porque o Flávio Bolsonaro colocou que isso é condição para que a pessoa seja o candidato do Jair Bolsonaro. Tem que se comprometer em indultar o Bolsonaro no peito e na raça,
de qualquer maneira. E, ao mesmo tempo, vale para a Folha, para esclarecer a dúvida da ombudsman. A Folha não vai perguntar ao Tarcísio a pergunta que eu estou fazendo agora, se ele tem esse compromisso de indultar Bolsonaro e os outros criminosos, caso venham todos a ser condenados agora pelo STF. É uma boa para a Folha mostrar que está do lado da democracia. E o Tarcísio também precisa esclarecer isso aí. Mas passam batido, não tocam no assunto. A violência é só da polícia, esquece que a polícia está sob o comando do governador do Estado, que nomeou o secretário de Segurança. Portanto, se o Derrite e a Polícia de São Paulo continuam fazendo as barbaridades que vem fazendo desde o início do governo do Tarcísio, com o aumento do feminicídio, com o aumento da violência policial, e o secretário continua o mesmo, e, pelo contrário, vem sendo bajulado e pensado para cargos maiores em São Paulo, até de governador, caso o Tarcísio saia candidato a presidente da República, tem que falar que a polícia aquela violência é a violência do Tarcísio, é a violência do Derrite. Era isso o Fórum Mídias de hoje.